Eu estava aqui caminhando na praia nessa manhã e eu estava observando esses barcos aí no meio do mar e tantos barquinhos pescadores ancorados aí. E são tantos barcos que não dá pra gente não lembrar, né, daquela passagem bíblica que Jesus chama os seus primeiros discípulos, né? Essa passagem bíblica está lá em Mateus 4, 19 e 20, né? Jesus disse-lhes: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens", né? E aí a passagem tem uma linda resposta, né, que diz assim: "Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram". Essa resposta é muito interessante, né? Eu não pude deixar de perceber isso e ficar refletindo nesta manhã sobre essa passagem, né? Os primeiros a serem chamados para serem discípulos de Jesus foram Simão, chamado Pedro, André, o seu irmão, né? E aí Jesus continuou um pouquinho a sua caminhada e ele no mar da Galileia, né? E ali ele continuou e ele viu mais dois irmãos ali que eram também Tiago e João, né? Pedro e André, eles estavam em plena pescaria. Jesus diz que eles estavam lançando as suas redes no mar, né? E enquanto eles pescavam ali no meio da sua pescaria, Jesus os chamou: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens". E eles imediatamente largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Depois que ele continuou caminhando ali, quando ele viu ali Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu, o texto diz ali, eles estavam arrumando as redes, eles estavam consertando as redes. A gente não sabe se eles iam pescar ou se eles tinham acabado de pescar. E Jesus também chamou eles, e ali a resposta foi mais interessante, porque diz assim que eles deixaram a pescaria e deixaram o seu pai também, né? Então foi um desprendimento de João e Tiago muito grande para servir a Jesus naquele momento, né? E Jesus chamou eles e a resposta que eles tiveram foi muito parecida. Eles dizem assim: "Então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram". Essa passagem tem muito a nos chamar, a nos atentar, porque o chamado desses discípulos foi muito especial, né? Ter um chamado de Jesus é algo muito especial e por isso, daquela forma imediata de resposta deles, tem muito a nos ensinar, né? Jesus um dia também nos chamou para sermos discípulos, para sermos os seus seguidores. E a gente precisa refletir da forma que a gente está respondendo a esse chamado. Como que nós estamos respondendo ao chamado de Jesus a sermos discípulos também? Pedro, André, Tiago e João responderam a esse chamado de uma maneira imediata, deixando tudo para trás. Eles entenderam o privilégio que era ser um discípulo de Cristo, o privilégio que era ser alguém que seguiria Jesus. Eles perceberam que ser um discípulo de Cristo não era simplesmente conhecer ele de ouvir falar, não era simplesmente conhecer como alguém que ouviu, alguém que percebeu a sua história. Não, ser um discípulo era seguir realmente a Jesus. Ser um discípulo era seguir era aprender junto com ele, na caminhada com ele. Como se fosse um aprendiz, ou como hoje nós chamamos, um estagiário. Era isso que era necessário. E por isso era preciso conviver de perto com ele, aprender na caminhada com ele, observar a forma que ele agia no ir e no vir, no sentar, no falar, no tratar. O Senhor Jesus tem nos chamados a ser assim. Tem nos chamado a sermos seus discípulos. E a nossa resposta deve ser a mesma, na mesma intensidade que foi com eles, deixando sim tudo para trás e ter uma vida junto com Jesus. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar o seu emprego, deixar o seu pai e a sua mãe para trás e abandonar tudo isso. Não, não é isso. Os discípulos aqui, eles voltaram a pescar de vez em quando.
Não foi abandonada a sua profissão de uma vez por todas. De vez em quando eles pescavam. O pai de Tiago e João, o Zebedeu, não ficou abandonado. Ele tinha os seus empregados para ajudar a ele a pescar. Ele não ficou sem sustento na sua vida. Teriam menos ganhos, sim. Teriam menos lucros, sim. Eles não poderiam manter o padrão de vida que eles tinham, isso é verdade. Mas agora, eles tinham outro valor na sua vida. Agora, eles tinham uma responsabilidade muito maior, que era ser pescadores de homens. Eles deveriam agora depender única e exclusivamente de Jesus e dos seus ensinamentos. Como que você tem lidado com o chamado de Cristo na sua vida? Como que você tem lidado com o chamado a ser um discípulo de Cristo? Está esperando você ter tempo para agir ou você já se decidiu a seguir a Cristo de perto? Você já entendeu uma vez por todas que você só vai ter alegria e satisfação quando você de fato se colocar na caminhada com Jesus? Ou quando você entender qual é a prioridade da sua vida? É nisso que nós temos que pensar. É nisso que nós temos que refletir. Quando o chamado a ser discípulo, quando nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Como que você tem respondido a isso? Como que você tem lidado com o chamado que Cristo te mandou? Que Deus te abençoe muito. Tenha um bom dia. Até mais.